Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos nos concentrar nos salmos que cantam a esperança da vinda do Messias, a esperança da aparição do Salvador do mundo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. A mesa já está composta e já estou na boa companhia dos meus amigos aqui, porque nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus e hoje com um tema muito especial. Você já sabe que esses amigos que estão conosco aqui já fazem parte da nossa trajetória de estudos da Bíblia ao longo dessa temporada, mas nunca é demais apresentá-los. Aqui à minha direita, o amigo Cândido Gomes. Cândido, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Muito bom a gente chegar a mais esse episódio dessa temporada. Está sendo especial. E hoje com salmos assim daqueles que a gente se emociona ao ler. Vai ser bom demais. Obrigado por estar aqui. Privilégio, meu amigo. Felipe, que bom ter você mais uma vez, Mazotti. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vinícius. É uma bênção estar aqui com vocês, é uma bênção poder estar já na 9ª semana, certo? Verdade. Estamos já agora estudando os salmos messiânicos, falando não só de louvor, mas falando de louvor profético. Isso aqui é muito importante e eu tenho o privilégio de estar aqui conversando sobre isso com vocês hoje. Privilégio é nosso. Josanã, que bom ter você mais uma vez, meu amigo. Obrigado, amigo. Muito bem-vindo. bem-vindo. Estamos juntos mais uma vez e como os amigos já disseram, esses salmos que falam tão profundamente ao nosso coração. É verdade. Ora pra gente, por favor. Vamos orar. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, compartilharmos um pouco do que o Senhor colocou em nosso coração. Esteja conosco, dirigindo com Teu Santo Espírito esse programa, que de maneira clara e poderosa a Tua Palavra fale ao nosso coração. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém, sim. Os salmistas são cantores da esperança e nessa sessão da lição desse trimestre, do nosso guia de estudos, foram reservados salmos que cantam a expectativa messiânica, né? E isso é muito interessante que os salmos, nesse aspecto também, se conectam a essa estrutura bíblica mais ampla, cuja narrativa se desenvolve a partir dessa esperança, né? Um dia viria o Messias. E aqui, nesse momento da história em que os salmos são escritos, os salmistas estão manifestando também, em forma poética, o desejo de ver a manifestação do Messias. E não só o desejo, como você colocou muito bem na sua fala na apresentação, também revelações proféticas a respeito dessa manifestação. Felipe, vamos começar conversando sobre o que são esses salmos, assim chamados messiânicos. Sim, esses salmos, Vinícius, são um conjunto, na verdade, de um grupo de salmos, um grupo de textos, que tem um caráter não apenas poético, mas um caráter profético também, né? O que, por si só, é algo bem interessante, né? A junção entre poesia e profecia. Essa junção não é única do livro de Salmos, a gente percebe ela em diversos outros livros na Bíblia, né? E até algumas semanas atrás falamos sobre isso, né? No poder da poesia de alçar o texto a significados maiores do que aqueles locais. Jesus faz isso em Mateus 24, Mateus 25, quando ele vai falar da destruição local de Jerusalém e dá saltos escatológicos em direção ao futuro. E o salmista, interessantemente, ou os salmistas, o fazem também, né, naquilo que nós convencionamos de chamar salmos messiânicos. Estes salmos são diversos, a gente tem linguagem messiânica em diversos deles, mas nós temos alguns salmos que aparentemente são inteiramente utilizados no Novo Testamento, como por exemplo o Salmo 110, o Salmo 22, que são salmos que você percebe que o autor do Novo Testamento, ele escolhe pedaços, os autores dos evangelhos, né, diversos pedaços destes salmos, né? Há algumas características muito importantes deles. Uma delas é que o autor parece que ele intencionalmente faz o texto de uma maneira um pouco ambígua, né? Ele parece tentar explodir as paredes do ambiente local dele, né? Então, ele está descrevendo o sofrimento local e, de repente, ele começa a colocar
cores totalmente diferentes do local onde que ele está, apontar para situações muito longínquas. Em um determinado momento, nós vamos estudar isso, ele vai falar sobre Melquisedeque, né, o sacerdócio de Melquisedeque, que não tinha como ter nada a ver com a situação local, por exemplo, de Davi. Tem que ser algo a mais, né? Eu gosto de pensar nestes salmos, da mesma maneira como eu gosto de pensar de textos fora do livro de Salmos, como textos que levantam expectativas, intencionalmente, que vão para além da audiência local dos salmos. Em outras palavras, é como que se os textos estivessem colocando um ponto de interrogação na cabeça de quem cantava esses hinos. Eles cantavam, mas a inspiração fazia eles... Mas espera lá, isso aqui não é bem Davi. Será que é alguma coisa a mais? Né? E essas músicas formatavam as expectativas deles sobre outras profecias, que já falavam de um pastor cósmico, como, por exemplo, Jeremias e Ezequiel falavam de um rei vindouro, como, por exemplo, Daniel claramente o faz, falavam da centralidade do monte de Deus, do pastor, né, que Isaías fala. Então, parece que esses salmos estão ajudando os adoradores a cantarem de um Salvador vindouro, né, que viria no futuro e que, de fato, o salvariam. A linguagem, eu já disse, né, ela se concentra em alguns salmos, não em todos, temos vários, mas alguns salmos claramente tem essa linguagem concentrada, e o principal ponto é o uso de linguagem hiperbólica, né, que passa, que transborda, que exagera as características do momento do salmista. Muito legal. Agora, pastor Josanã, tem um salmo que é um clássico na literatura mundial, né? Que as pessoas, quando pensam em salmo, vão pensar nesse salmo, que é o Salmo 23. E é importante pensar no Salmo 23, como já falamos em outras semanas atrás, na perspectiva da cultura deles. Então, a Judéia tem uma planície central ali, mas a maior parte da região são montanhas rochosas e a agricultura não é forte, o pastoreio é forte. Então, eles conviviam diariamente com pastores cuidando das suas ovelhas. E aquilo trouxe uma imagem que muitas, como o Felipe colocou bem, muitos profetas, muitos escritores bíblicos viram naquela imagem a possibilidade de ver mais do que simplesmente um pastor com sua ovelha. Então, você está falando do Salmo 23, né? O querido Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Imagino que é um dos primeiros salmos que as crianças decoram, mas essa figura, quem é o pastor? Isso é muito importante no Salmo. Isaías, capítulo 40, verso 11, ele dá mais uma dica de quem é esse pastor. Quando ele vai apresentar o Messias, ele diz no verso 11, como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, ele recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Jesus, novamente, em João capítulo 10, verso 11, diz, eu sou o bom pastor. Não é? E essa ligação do Salmo 23 com o que Jesus disse que era interessante. Eu anotei algumas coisas aqui. Quando a Bíblia diz lá no verso 1 de Salmo que o Senhor é o bom pastor, que Ele dá vida, proteção. Jesus falou no capítulo 10, verso 11, eu vou dar vida, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Quando o Salmo, no verso 4, diz que Ele estará comigo, Jesus falou no capítulo 10 de João, verso 28, ninguém vai arrancar você das minhas mãos. Quando ele diz no verso 5 de Salmo 23 que ele vai cuidar, que ele vai dar alimento, provisão, capítulo 10 de João, verso 10, Jesus fala que eu vim para dar abundância para vocês. Quando ele diz no verso 6 que vai dar conforto, que vai trazer bondade e misericórdia, Jesus falou no capítulo 10, verso 3, que eu vou chamar vocês pelo nome. E finalmente, quando ele diz que vai me levar para um lugar tranquilo, não é? No capítulo 23 de Salmo, verso 6, Jesus falou no verso 10, 28 de João, que eu dou a vida para que eles permaneçam comigo. Então, Jesus, ao meu ver, ele intencionalmente ele faz essa ligação da figura apresentada no Salmo 23 com o que ele vai fazer por aqueles que ele vai ser o pastor que vai cuidar. Coisa linda isso. Eu acho que é interessante essa figura do pastor que Jesus não inaugura na sua fala, mas ele faz ecoar da história do pastor Davi. E eu acho especial Davi tirar, claro, essa imagem da sua vivência, mas uma imagem talvez diferente do esperado. Porque por que Davi está lá cuidando das ovelhas? Por
porque ele não é grande o suficiente para ir para a guerra, ele não é forte o suficiente para carregar armas, ele não tem habilidades outras para ser aproveitado nas lógicas lá da sua sociedade. Quem cuidava da ovelha é quem não sabia fazer muita outra coisa. Ele está lá. E na época de Jesus, adicionado a este fato, a figura do pastor, ela não era muito bem vista pela sociedade. As profissões, em geral, eram avaliadas pelo cheiro que elas exalavam, né, os profissionais. E o pastor fedia ovelha. O testemunho do pastor não era aceito em julgamento, ele era considerado pior do que um bastardo, pior do que um gentil, um estrangeiro. Mas Jesus, ele não se prende a essas etiquetas, essas lógicas da sua época, e ele volta o seu olhar, a sua apresentação para a profecia bíblica. Ele não tem medo de se associar a essa figura da época. Aliás, o seu nascimento é anunciado para pastores, né? Os pastores anunciam depois a chegada do Messias, e eu acho muito bonita essa identificação que Jesus tem, essa proximidade que é descrita neste Salmo de Davi, rei, poeta e pastor também. É muito significativo essa profissão do pastor, significativa, porque ela aparece já desde o início da Bíblia, né? Por exemplo, quando você tem os dois irmãos antagonistas, Caim e Abel, Caim é agricultor e Abel é pastor de ovelhas, né? Depois, os dois irmãos também antagonistas, Esaú e Jacó, Esaú vai ser descrito como um homem valente, caçador, né? Ou veja, o caçador era um predador, né? Enquanto que o seu irmão habitava em tendas, né? O que também se conecta com a profissão de pastor. E algo interessante aqui na profissão de pastor, que ela está associada também com a ideia da peregrinação. Enquanto a agricultura é uma atividade que essencialmente você precisa se fixar em um local, o pastor ele pode caminhar, e ele vai caminhando. E isso é uma grande metáfora para a trajetória da vida espiritual, da vida cristã. Enquanto os agricultores, e nada contra a atividade agrícola, porque ela é uma grande bênção, mas no texto bíblico isso assume contornos maiores, né? Ele se fixa num lugar e aí estabelece uma cidade e ali estabelece o seu nome. É assim que os antagonistas do povo de Deus vão se firmando, né? Se fixando em lugares, Babilônia construída, outras cidades mais. O povo de Deus vai peregrinando, pastoreando e sendo pastoreado por Deus pelo deserto, né? E é a partir dessa imagem, que aqui nesse caso antagoniza essas duas profissões, que essa ideia do Senhor como nosso pastor vai emergir no texto. Interessante você colocar essas duas profissões, porque a grande questão do pastor é a relação dele com a ovelha. Então, como você bem colocou, o agricultor é importante, mas o agricultor não tem relação com a alface. Exatamente. Mas ele tem relação com a ovelha, né? E Jesus, no Salmo 23 já é bem claro isso, porque 17 vezes há o pronome eu, meu ou mim. 17 vezes. Então, não é o Senhor é um pastor, o Senhor é o meu pastor. Isso 17 vezes é colocado. E quando Jesus retoma esse tema em João capítulo 10, ele coloca isso de maneira também muito profunda. Na época de Cristo, existiam dois tipos de currais para ovelhas. Um que era de um menor, quando era mais no deserto, afastado, quando você tinha só o seu rebanho, e outro na cidade, que ele era comunitário quase. Era maior, os muros eram maiores, e vários colocavam seus rebanhos ali, e todos se misturavam. Mas quando o pastor chegava, não importa quantos rebanhos tivessem, ele dava um tipo de som, as ovelhas saíam e o acompanhavam. Jesus falou, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando ele diz assim, eu sou a porta, há vários comentaristas que dizem que naquele tempo o curral ele não tinha uma porta, o pastor deitava na porta. Então, para o lobo poder entrar, tinha que passar pelo pastor. E Jesus falou, eu sou a porta. E minhas ovelhas conhecem. Então, essa relação do pastor com a ovelha, ela é tão bem colocada ali nos Salmos e também quando Jesus fala em João 10, que é melhor do que a relação do agricultor com as suas plantas. É verdade. É interessante perceber que esse detalhe que o Josanã pontua, em face daquilo que vocês mencionaram, parece criar uma cena no texto, né? O texto, na verdade, faz isso, né? A cena que vocês estão descrevendo, em que o ponto do texto não é aquilo que o pastor pode oferecer, mas é o fato dele estar junto
nas diversas cenas que o Salmo apresenta, seja no pasto verdejante, seja no Vale da Sombra, né? E você vê no verso 4, isso claramente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E qual que é a razão? Porque tu estás comigo. Então, a ideia é não só a relação, mas a presença perene dele, contínua dele, ao longo dos processos da vida, né? Sejam eles bons, sejam eles ruins. Agora, veja que o nosso guia de estudo vincula essa ideia do pastor a uma ideia messiânica, né? Tendo em vista o que João muito bem vai fazer, o próprio Cristo, né, descrito em João, faz. Agora, já no Salmo 23, há alguns detalhes, e para mim em especial o último verso, que aparentemente conectam ideias que divinizam esse pastor, que colocam ele como uma representação viva, palpável, de alguém que vem com um caráter divino para trabalhar com o povo, trabalhar com as pessoas. E, portanto, nós podemos entender que isso aqui tem alguma coisa messiânica envolvida ali. Você vê lá no verso 6, depois que o pastor andou com ele pelas veredas da justiça, o refrigerou a alma, né? Trouxe ele nos vales de descanso, nas planícies para descanso, no vale da sombra da morte, preparou uma mesa para ele na presença dos adversários, verso 5, e no último verso ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Parece que tem algo indo atrás dele, né? Indo com ele, que ele descreve com esses dois adjetivos, ou com os dois substantivos, né? Bondade e misericórdia, né? Esses dois substantivos juntos aparecem cerca de 16 vezes na Bíblia, tá? Quando eles ocorrem em paralelo, juntos na Bíblia hebraica. E, em geral, eles estão atrelados a grandes manifestações de Deus. E isso aqui é fundamental para a gente entender. Parece que o que vem, o que segue ele... Êxodo 34, né? Esse é o texto que eu ia apontar. 33, verso 19. Isso, exato. 33, verso 19. Quando nós vamos para Êxodo 33, verso 19, nós temos Moisés ali, clamando a Deus, Senhor, deixa eu ver o Senhor, né? Me mostra aí um pouco da tua glória. E Deus responde para ele de uma maneira fantástica, no capítulo 33, verso 19, o seguinte, o Senhor o respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Parece que a resposta de Deus não faz tanto sentido, mas à luz do Salmo 23, o que nós estamos vendo aqui é que esse pastor não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus do Sinai, o Deus do santuário. Esse é o pastor, é a glória de Deus que vai atrás do seu servo, da sua ovelha, que o acompanha. Por isso que a maior glória que a gente pode ter, e o Salmo termina dizendo com isso, é habitar na casa do Senhor. Porque aí parece que essa ovelha, esse pastor está pastoreando esse rebanho para acabar no templo, para acabarem diante dele, diante da glória dele. Mas a glória não está só lá. A glória estava com eles no caminho inteiro até chegar lá. Maravilha. A glória é a presença do pastor, né? Que maravilha poder estudar a palavra de Deus. A gente vai fazer um break bem rapidinho para a gente respirar um pouquinho e você curtir a programação do intervalo, mas não saia daí porque o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Estudando a Palavra de Deus, nós estamos apresentando para vocês, ao longo dessa temporada, essa revista muito especial desenvolvida aqui na Novo Tempo sobre o tema do criacionismo. Ela foi escrita pelo pastor e jornalista Michelson Borges, que é especialista nesse tema, tem feito palestras ao longo de muitos anos, ensinando as pessoas a relação bíblica, né, entre a revelação de Deus e a ciência, mostrando que o Deus Criador, ele pode ser encontrado também em suas obras magníficas. E essas obras apontam para o fato de que ele fez todas as coisas e nos levam a reconhecer seu senhorio em nossa vida. Então, se você deseja conhecer aspectos interessantes dessa doutrina bíblica fundamental, que Deus é o Criador, essa revista vai guiar você por esse caminho. Como é que faz para receber essa revista na sua casa de forma completamente gratuita? Lembrando que isso porque é um oferecimento dos Anjos da Esperança, né? Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, 12 9844 4449
é o WhatsApp que está aparecendo aí, você envia uma mensagem, você vai receber um cadastro, preenche rapidinho esse cadastro que é pequenininho, e aí a gente tem acesso aos seus dados, seu endereço, e a gente pode enviar para você essa revista que vai te ajudar muito, eu tenho certeza disso. Pastor Vinícius, eu já tenho essa revista, realmente gostei e queria mais. Bom, a Novo Tempo tem um amplo catálogo de revistas que apresentam a Palavra de Deus e que você também pode pedir pelo mesmo número que eu mencionei aqui. Por exemplo, nós temos aqui, olha, que coisa interessante, Verdades para o Tempo do Fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim, existem verdades que ajudam a gente a caminhar nesse caos que é o mundo. Essa revista ajuda você a entender essas coisas. Pastor Vinícius, já tenho essa. Quero aprender um pouquinho mais sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo. Essa revista especial vai ajudar você também a entender este tema, tudo pelo mesmo número que está aparecendo aí na sua tela. Bom, a gente vai continuar estudando aqui a Palavra de Deus no livro dos Salmos. No bloco anterior a gente conversou sobre o Salmo 23, agora a gente vai regredir para o Salmo 22, voltar um pouquinho ao Salmo 22, que também é um salmo muito importante e messiânico, porque aponta para o sofrimento de Jesus. Começo com você, Felipe. Bom, pode ser? Vamos lá. O Salmo 22 é um salmo fantástico, né? O 23 também, a gente acabou de discutir aspectos lindos e belos que o texto nos traz. Agora o 22, ele é tido como o salmo messiânico por excelência, né? Diversos são, mas este em especial, porque nós temos várias partes dele citadas por Cristo e até mesmo pelos evangelistas ao longo das histórias dos evangelhos sinóticos, né? Nós temos, por exemplo, o primeiro verso, logo de cara, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, da minha salvação as palavras do meu gemido, né? Jesus cita isso na cruz. Ele está literalmente, aparentemente, ao citar o primeiro verso, encarnando ou citando o texto inteiro. Essa era uma prática bem comum, né? Você cita o primeiro verso para, na verdade, se referir ao texto por completo, né? E Jesus está não só, então, vivendo esse verso, como nós falamos algumas semanas atrás, mas ele está, na verdade, orando esse verso, orando o verso ao longo da sua vida. Não à toa, outros trechos dele, como, por exemplo, o verso 7 desse mesmo texto, todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, né? Nós vemos ele citado em Marcos, em Mateus, em verso 8 em Mateus também, o verso 15 João, o verso 18 em Marcos, Mateus, Lucas e João, ou seja, pedaços ao longo de todo o trecho, ou de todo o Salmo, são citados ao longo da descrição da vida de Cristo nos Evangelhos. Então parece que os evangelistas tinham em mente que esse Salmo aqui tinha muito mais a ver com a pessoa do Messias do que com a pessoa do salmista original. Agora, curioso que o salmista, ele quando compôs esse salmo, também estava refletindo a sua própria experiência ali, né? Certamente alguma coisa envolvendo perseguição, dificuldades. É muito significativo e curioso, Felipe, eu aciono você mais uma vez e você fique à vontade, de como a experiência de um indivíduo, no caso um profeta, salmista aqui, ela estampa a experiência maior do Messias, né? Como funciona essa relação, essa tensão entre aquilo que é a história do indivíduo, porque no Salmo 22 existem versos que a gente vai olhar aqui e vai dizer, não, mas isso aqui é só para o Davi mesmo, não é? Mas tem outros que realmente, como você colocou no bloco anterior, destacam a presença de Cristo aí. Como você equaliza essa tensão entre aquilo que é do salmista mesmo e aquilo que refere-se a Cristo? Isso é muito interessante. Nós chamamos isso em teologia de tipologia, né? Então, aparentemente, o texto não está só unindo a figura do Messias com aquilo que Davi fala, mas ele está unindo as pessoas. Está unindo Davi e o Messias. A figura de Davi e a figura do Messias. Não identificando Davi com o Messias no sentido de dizer que ele é o Messias, mas mostrando como, de alguma maneira, ele aponta para uma futura pessoa que viria e, de alguma maneira, sofreria algo muito próximo do que ele sofreu. Isso aqui é importante, porque a Bíblia
está pontuada de aspectos tipológicos, de acontecimentos tipológicos. Os próprios 40 anos no deserto, né, tem sua aplicação tipológica em Cristo. Nós vemos a figura de Davi, o rei messiânico que viria e que os profetas cantam. Ezequiel faz isso, Jeremias, Isaías, Oséias, falam de Davi, o futuro rei Davi que viria, que não tinha como ser aquele Davi do passado. Então, aparentemente, essa noção de tipologia projeta a história de Davi, ou faz com que a história de Davi seja uma profecia ambulante. Né? Davi era uma profecia ambulante. Eu acho assim, trazendo um pouco mais para perto da gente, a gente ampliando um pouquinho de Davi para outros, isso acontece na vida de muitos personagens da Bíblia, né? A gente olha para a história de Moisés e a gente vai lendo assim, mas fala, puxa, mas essa história eu conheço, salvo miraculosamente quando era um bebezinho, levantado para ser um libertador, tirar o povo do Egito, levar para uma nova terra. Você olha para a história de José, você encontra, mas essa história parece que eu conheço, traído pelos irmãos, terra estranha, mas se levanta para ser um libertador. Você olha para Davi, não apenas esses aspectos, mas você olha para Davi diante do gigante, vencendo o gigante com a arma do gigante, como Jesus vence o diabo com a principal arma dele, que é a morte e tal. Eu penso assim, ó, a gente vive numa época em que as pessoas dizem, eu sou dono da minha história, eu faço da minha história o que eu quiser, eu vou fazer diferente. E nessa geração que diz que vai fazer diferente, todo mundo vive a mesma vida. Eu aprendo que quando a gente tem pedaços da história de Jesus na nossa história, é que a gente vive uma história verdadeiramente autêntica. Eu acho que o sonho dele é que as pessoas olhem para nós e consigam ver pedaços da história dele, de sacrifício abnegado, de perdão mesmo sem explicação, que as pessoas olhem para a gente e falem, pô, mas essa história eu conheço, essa história se parece com a história de outro que no nosso caso agora, viveu no passado. Eu acho que o sonho de Deus é que a nossa vida seja um tipo da vida de Cristo também, uma imitação. Eles profetizavam e a gente resgata, revive a história de Jesus na nossa vida também. Cândido, fantástico. É exatamente isso que eu estava pensando, né? Ao encadear esse segundo ponto aí, mostrar como a nossa própria vida também pode ser um tipo da vida de Cristo. De alguma maneira as pessoas podem ver Jesus na nossa experiência. Fantástico. E tem um ponto no Salmo 22 que me chama muita atenção, é que os evangelhos contaram muitos detalhes da morte de Cristo, dos últimos momentos de Cristo, mas eles se concentraram mais no aspecto físico, de como ele foi crucificado, de como... O Salmo 22, o Espírito Santo usa Davi para falar da questão emocional. O que ele passou, e isso não é muito apresentado nos evangelhos, mas é profundamente apresentado nesse salmo. Nesse salmo diz que ele foi abandonado, nesse salmo diz que ele se sentiu cercado, diz que ele se sentiu desesperado, que ele se sentiu oprimido. E isso é uma maneira de Deus apresentar o seu filho de maneira muito humana naquele momento e pessoal. Não é? Mas eu acho que para mim o centro desse salmo é no verso 21, quando ele diz aí que você me resgatou. Né? Algumas versões dizem você me respondeu, mas há outras versões que dizem você me resgatou. Então esse Jesus que é apresentado se sentindo abandonado, desesperado, oprimido, ele diz assim, mas eu também fui resgatado, porque depois da cruz tem a ressurreição. Né? Outra coisa que me chama a atenção é o verso 27, quando ele diz assim, eles se lembrarão do Senhor e se converterão até os que estão nos confins da terra. Então, esse aspecto missionário do Salmo 22 também para mim é espetacular, porque ele diz do resultado do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, a entrega do Messias não era para um povo local, não era para uma nação única. O sacrifício do Messias, e não era nova essa noção que Jesus apresentou de que ele é o Messias para todos os povos. Aqui no Salmo 22 já está apresentado isso. Ele é para todos os povos. E ele termina no verso 30 e 31 dizendo, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor às gerações vindouras, hão de vir anunciar a justiça dele, e os povos que ainda irão nascer contarão o que foi que ele nos fez. Então, as pessoas que ainda irão nascer. Eu anotei aqui que cerca de 1/4 da população mundial tem menos de 15 anos de idade, né, da sua área aí, né? 1,8 bilhão de jovens. E destes,
80%, ou seja, 1,4 bilhão, cresce em lugares onde nunca se ouviu falar do Evangelho. Então, esse salmo está dizendo assim, ainda há muito o que fazer. Ainda há muito o que fazer. Anunciem com mais vontade que o Messias fez alguma coisa por essas pessoas, essas gerações que ainda não nasceram, que o Messias os salvou. Interessante, né? Eu destaco também, até com o que o Josana mencionou, esse aspecto emocional, psicológico do que o Messias vivenciou aqui, mas essa tripla aplicação do Salmo. Davi escrevendo da sua experiência. Eu acredito que Davi não estava aqui apenas profetizando, eu vou falar do que o Messias vai viver, né? Então ele escreve do seu ponto, das suas emoções, como você mencionou ainda agora, talvez cercado, como ele descreve animais, cães, um leão, um touro, enfim, ele vai descrevendo os perigos que o cercam. Isso, obviamente, é apontado para o Messias, mas isso também como que acolhe os nossos sentimentos hoje na nossa jornada, cercado por perigos, uma crise familiar, uma dívida, o divórcio que bate a porta. Uma vez uma irmã que eu pastoreava, ela disse assim, pastor, será que eu nunca vou ter paz? Eu vejo, parece que o diabo vai tentando me cercar. Se meus filhos estão bem, o casamento balança. Se o casamento está bem, no emprego, lá eu tenho uma crise. Se a crise não vem no emprego, a saúde afeta. Parece que o diabo fica como um leão ao redor, rugindo, tentando uma oportunidade para enfraquecer, para abalar, para nos tirar do nosso centro. E esse salmo também pode nos dar um caminho de resposta diante disto, né? A gente lembrar que não fomos, nos lembrar que não fomos abandonados por Deus, que Ele está conosco e que mesmo o nosso sofrimento pode ser uma pregação, pode ser esperança para outros. É interessante a ênfase do Salmo 22 e 23, né? Que no 22 a gente poderia dizer que a ênfase do Senhor é como ovelha, né? Ele é ovelha. É a ovelha muda que vai para o matadouro. Sim, ok. E aí é uma plena identificação dele conosco, né? Porque nós somos as ovelhas que são pastoreadas por Deus e somos frágeis, temos dificuldades. E aí Cristo se torna um de nós como ovelha. No 23, ele é o pastor. E eu penso que é aí que ele tem o credenciamento pleno para se tornar o nosso pastor, porque ele passa pelo 22, no qual ele se identifica conosco. Ok. É interessante que o 24 ele é o rei. No 24 ele é o rei. Tá, depois ele fala, depois eu falo. A gente poderia passar muito tempo no 22, sim. mas o 89 também, que é apresentado no nosso guia de estudo, é extraordinário. E quando ele coloca no título Promessas do Reino Messiânico a Davi, essa promessa que foi apresentada a Davi, mas a todos nós, o Messias virá. Não é? Eu gosto de uma frase, de uma citação de Larondel, que é um teólogo adventista, que diz assim, a fé cristã é a fé hebraica avançada. A fé cristã é a fé hebraica avançada. A esperança que temos nada mais é do que a esperança messiânica dos patriarcas e profetas. É a única esperança dada por Deus ao homem. Esperem o Messias. Mas é uma esperança que é absolutamente certa e confiável. O rei virá. Ele virá novamente. Aquele que está vindo virá e não tardará. Amém. Então, essa é a nossa fé, a fé hebraica avançada, porque temos mais informações, o privilégio de ter mais informações através do Novo Testamento, que esse Messias veio e cumpriu tudo o que estava profetizado sobre ele. Gostei do hebraico avançado aí. Hebraico avançado, hebraico 3. Mas deixa eu avançar, agora eu recuo, aqui, só porque eu não queria deixar de falar um detalhe, porque você trouxe essa coisa do 22, ovelha, identificação, e o 23, pastor. Cara, quando eu olho para o Novo Testamento, eu encontro Jesus contando a parábola da ovelha perdida, que é um retrato. O ser humano é ovelha, se Deus é o pastor, tal. Mas, cara, quando uma ovelha perdida, ela é encontrada pelo pastor, ela não se transforma numa ovelha salva, ela se transforma num pastor. Na história, nós somos a ovelha perdida, mas quando encontrados pelo pastor, nós somos encontrados para pastorear. Ovelha perdida salva não se torna ovelha salva, escondidinha num aprisco. Ovelha, quando é encontrada pelo pastor, ela se transforma em pastor. E aí a gente se identifica com Jesus no Salmo 22, no Salmo 23,
e a gente que foi encontrado pela graça vive para promover novos encontros com ela. Então não tem ovelhinha que Jesus me encontrou, agora eu me escondo no aprisco, meu, Jesus é meu e está tudo certo. Não, salvo, encontrado pela graça e pronto a promover novos encontros com ela. Eu acredito na organização teológica dessa seção dos Salmos aqui, especialmente 22, 23 e 24. Você tem a ovelha que vai para a cruz, depois você tem o caminho, a peregrinação guiada pelo pastor e depois você tem a glória do rei. E essa é a sequência da salvação, é justificação, santificação e glorificação. Então, não tem como você tirar essa ordem, né? Essa ordem. Tudo começa na cruz. Começou na experiência de Cristo e começa na nossa experiência como indivíduos, né? Deus primeiro nos salva, nos perdoa os nossos pecados, escreve nosso nome no livro da vida, muda o nosso status de perdidos para salvos. E aí depois, esse é Salmo 22. Aí no Salmo 23 ele vai nos conduzir pelas veredas da justiça, quando ele vai comunicar a sua justiça na nossa vida. Os passos verdejantes, vamos passar também pelos vales da sombra e da morte. A bondade e a misericórdia, no entanto, nos segue. Ele põe uma mesa farta, abundante, para nos saciar nesse período. Mas tudo isso porque ele está levando a gente para os portais que vão se abrir na glória. Né? Abram-se portais eternos, porque vem o Rei da Glória. E aí isso aponta para... Habitarei na casa do Senhor, já vai encaminhando para a glória futura. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho agora. É maravilhoso poder estudar isso e ver como Deus se revela na sua palavra e a história da salvação também se manifesta aí. Mas a gente vai fazer um intervalo bem rápido para a gente respirar um pouquinho, você curtir o intervalo da Novo Tempo e a gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar a estudarmos juntos o livro dos Salmos e ver Jesus como o nosso Rei, a nossa expectativa messiânica já cantada aqui no livro dos Salmos. Você sabe que a gente se reúne aqui para estudar o nosso guia de estudos, que é baseado na Palavra de Deus. Então, a nossa recomendação sempre para você também de ter o nosso guia de estudos, que é uma grande bênção para orientar a sua leitura bíblica todos os dias, né? É um guia mesmo, sabe? Que vai apontar você pelos caminhos da Palavra de Deus. Você vai ser pastoreado pelo pastor Jesus Cristo em sua palavra a partir desse guia, né? Os pastos verdejantes da Palavra de Deus vão nutrir sua vida. Como é que faz para adquirir esse material? É muito fácil, é só acessar cpb.com.br. Felipe, vamos continuar então? Puxando aqui do Salmo 22, 23, para os demais salmos que aparecem. Sim, são vários dos salmos messiânicos, né? Mas como o pessoal que está nos acompanhando está percebendo, a gente não quer largar a imagem do pastor, né? E a imagem da ovelha. Talvez por causa da nossa função, mas muito também porque é uma imagem rica, no texto. O que eu gostaria de destacar é só em relação ao último bloco, é que é muito interessante que ambos os salmos, o 22 e o 23, nessa construção que o cânon dá para a gente, né, 22, 23 e 24, retirem as imagens a respeito das quais, ou com as quais Deus se identifica, dos bastidores do templo. Isso é muito interessante, né? Ele é a ovelha, ele é o pastor. Nós vamos ver na sequência que ele também é o sacerdote. A gente vai ver isso no 110. Só que nestes salmos, a identificação do sofrimento e da vida de Cristo se dá com os bastidores. É como se estes salmos, ao falar de Jesus, e se fosse usar a gente como uma metáfora, não falaria da gente aqui que está discutindo a Bíblia. Falaria do cameraman, falaria dos bastidores, falaria do staff, né? Como se ele se identificasse com esse pessoal que está no background, né? Mas que, na verdade, está fazendo uma obra fundamental. É a ovelha, que é o centro do sacrifício em algum momento. Ela tem a sua vida própria, ela tem o seu momento nos vales, ela tem o seu momento nos passos. O próprio pastor que cuida delas nas montanhas, mas que talvez nem se achegue ao templo. Né? E Cristo se identifica com esse povo que, de alguma maneira, também indica a presença dele na terra. Exatamente. Um outro salmo agora, fugindo um pouquinho do pastor. O Salmo 2 é apresentado também no nosso guia de estudo e é um salmo espetacular. É um dos salmos também mais citados no Novo Testamento, não é? Jesus, quando estava no batismo,
Deus citou esse Salmo, capítulo 2, verso 7. Hebreus cita o Salmo 2, quando vai apresentar Jesus como maior que os anjos, em Hebreus capítulo 15, capítulo 1, verso 5. Paulo pregou, quando foi pregar sobre a ressurreição de Jesus, ele pregou o Salmo 2 em Atos capítulo 13. O próprio livro do Apocalipse cita, né? Apocalipse capítulo 1, verso 5, capítulo 2, 27, capítulo 12, verso 5. Então, é um salmo que o Novo Testamento faz questão de dizer assim, olha, esse salmo está falando de alguém que está acima de Davi. E esse salmo ele é interessante porque ele vai dizer assim, o mundo está contra Deus. O mundo está lutando contra Deus, o mundo está batalhando contra Deus e contra aqueles que são de Deus. Isso é muito pessoal, porque é assim que nós nos sentimos. O mundo está em oposição a Deus, à vontade de Deus e aos que querem servir a Deus. Mas o Salmo faz questão de dizer assim, mas alguém vai vencer. Há duas histórias na história romana dos imperadores. A primeira é Diocleciano. Ele foi imperador, viveu entre 284 e 305, e ele diz que ergueu pilares na Espanha, em um dos lugares que ele governava, e em um dos pilares ele escreveu o nome dele e disse assim, Diocleciano César Augusto, ergo essa coluna por ter abolido em toda parte a superstição de Cristo e por ter estendido o culto aos deuses. Hoje eu preciso dizer quem foi Diocleciano, porque ninguém sabe. Ele não conseguiu o que ele disse, né? Um outro imperador, Juliano, conhecido como Apóstata, ele se referia a Jesus como o Galileu e queria destruir essa crença do Galileu. E disse que na sua última batalha, quando ele viu que estava morrendo e seu sangue estava sendo ali derramado, disse que ele pegou um pouco de sangue, jogou para cima e disse, tu me venceste, ó Galileu. Então, o Salmo 2, ele pega essa imagem, essas aplicações históricas que eu fiz para dizer assim, ninguém vai vencer o Messias, ninguém vai vencer o Galileu. Na verdade, quem estiver com ele, é o que o Salmo coloca, esse vai vencer. Colocar-se ao lado do Messias ungido é vitória. Opor-se a ele é derrota na certa. Amém. O Salmo 2 tem essa profundidade, mas sempre que eu leio, eu lembro de uma semana de oração que o pastor Venefrides fez lá no NASP. O pastor Venefrides é líder de jovens também, é meu mentor, meu amigo pessoal. E ele, numa das noites, contava sobre a sua história pessoal, né? E algumas questões familiares e tal. E ele chegou na leitura do Salmo até o verso 7, onde está escrito, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E ele tomou aquelas palavras para ele que tinha alguma dificuldade com a noção de paternidade e era como se ele tivesse recebido um abraço de Deus dizendo, você é meu filho. Claro que o salmista aponta aqui para o Messias, para o Filho de Deus no futuro. Lá no Novo Testamento, o apóstolo vai fazer isso aqui, uma associação à ressurreição de Jesus e tal. Mas eu gosto de pensar nessa declaração de Deus também encontrando os seus filhos. Eu criei você e como se no seu novo nascimento há uma filiação nova comigo, você passa a ser o meu filho. Mas eu gosto também de pensar na estrutura desse salmo, que está dividido, de acordo com alguns estudiosos, pelo menos em 4 partes, né? Os primeiros 3 versos do Salmo 2 falando da rebelião humana contra Deus e o seu ungido. Os versos seguintes falando da resposta do Senhor a essa rebelião dos ímpios e o estabelecimento do seu reino messiânico. Em seguida, dos versos 7 a 9, o governo divino estabelecido, mas eu gosto dos últimos versos, do 10 a 12, que fala da responsabilidade humana e da soberania divina. Quando no verso 10 ele fala, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, ó juízes da terra. O verso 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Quando eu percebo como se Deus, colocando o ser humano, responsabilizando o ser humano agora nesse domínio que ele exerce na terra. Não apenas reis, autoridades constituídas, mas todos nós que conhecemos o Filho, exercemos o domínio na terra também. Eu acho que é um papel importante. Como você citou o verso 7, talvez caberia uma rápida explicação contextual desse texto aqui. Eu entendo que essa é uma fórmula que aparece aqui, tu és meu filho e hoje te gerei, que é a palavra de Deus para originalmente Davi, não é? E que é aplicada tipologicamente a Cristo.
Esta é uma fórmula pactual entre um rei suzerano e um rei vassalo. Isso fica muito claro no texto, especialmente porque Davi já era uma pessoa adulta aqui, quando o texto diz que hoje te gerei. Então não se está falando de uma geração de nascimento. De uma origem. Essa é uma forma, como eu disse, pactual. Quando dois reis, um maior e um menor, entravam em aliança, esse rei menor, que dominava um espaço mais restrito, ele se tornava filho, gerado, portanto, nessa aliança desse rei superior. E isso tem uma aplicação tipológica a Cristo, porque Cristo, nós sabemos, ele é o Filho, eternamente Filho, não foi gerado, portanto, não se pode fazer essa associação de geração de Deus. Mas Cristo se tornou o rei desse mundo. Representante da Veja humanidade. bem, o Adão era o rei desse mundo e perdeu esse domínio quando entregou a Satanás o usurpador. Então, Cristo veio a esse mundo para retomar o domínio, para retomar a realeza. E ele faz isso com sua vida, morte e ressurreição. E esse conjunto da obra de Cristo faz com que ele assuma o reinado perdido na humanidade como o ser humano ideal que ele se torna. E é por isso que essa expressão pode se aplicar a Jesus. Deus, o Pai, pode dizer para ele: tu és meu filho amado e hoje eu te gerei. Não no sentido de que Cristo foi gerado biologicamente, entre aspas, de Deus, mas porque ele se torna rei dessa terra, nessa relação pactual entre agora a humanidade representada em Cristo e o Deus, o Pai. Um outro salmo messiânico que o guia de estudo apresenta é o Salmo 110, que é um salmo também impressionante. E eu gosto de um comentário de um teólogo chamado Oscar Cullmann, que ele diz que esse salmo ele apresenta uma coisa distinta dos outros salmos messiânicos. Os outros salmos messiânicos claramente podem ser aplicados a Davi e ao Messias, mas está contando a história de Davi e profeticamente aponta para o Messias. Mas ele diz, esse tem uma dificuldade com isso, porque há coisas aqui que não se aplicam a Davi. Então, quando ele diz assim que o Senhor é o meu Senhor, se assenta à minha direita, então Davi não se assentou à direita de Deus. Quando ele diz assim que ele é da ordem de Melquisedeque, que era sacerdote, Davi era da tribo de Judá, não da tribo de Levi, ele não era sacerdote. Então, eu concordo e gosto dessa ideia que o Espírito Santo ele usa Davi aqui para apontar alguém que está acima dele, além dele, e, obviamente, o Messias. Perdão. Não, eu só ia destacar que eu acho interessante esse salmo conhecido como a pérola dos salmos messiânicos. E, de acordo com alguns estudiosos, o salmo mais citado no Novo Testamento, né? Porque está nos lábios de Jesus, está dentro da concepção da sua identidade messiânica. É um salmo realmente muito importante. Mas, Felipe, fala aí, porque você tem bala. Que isso, amigo, que isso. Eu acho que isso que você acabou de dizer é interessante, porque a gente acabou de perceber que o Salmo 2 também é profundamente citado pelo Novo Testamento, como Josana mencionou. E é interessante que os mesmos livros que citam um, eles citam o outro. Parece que a combinação dos dois, não só o uso de um ou outro, mas a combinação dos dois era algo interessante para a mentalidade do escritor do Novo Testamento, né? Então ele combinava, provavelmente porque esses textos eram textos possivelmente cantados em eventos de entronização de reis em Israel, né? Quando o suzerano, o Deus de Israel, fazia, então, como Vinícius bem colocou, essa aliança com esse novo rei humano que assumia o controle do povo de Deus ali em Israel. O Salmo 110, ele é citado em vários trechos do Novo Testamento de maneira muito interessante. Os evangelhos o fazem. O primeiro verso, por exemplo, a primeira parte do primeiro verso, né, quando ele é entronizado, aparece em vários momentos, em Mateus 22, em Marcos 12, Lucas 20, Atos 2. O ato dele sentar-se à direita aparece muitas vezes, em especial nas cartas de Paulo, muitas vezes. Por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 20, vai citar justamente isso, né? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Ou seja, indicando isso, que tem a ver com a entronização de Cristo à direita de Deus por ocasião da sua ressurreição e ascensão ao céu. Agora,
o que é bem interessante é que este salmo, outros trechos desse salmo são citados em especial pelo livro de Hebreus, Hebreus capítulo 5, Hebreus 6, Hebreus 7, e ele vai beber, citar, escolher dos versos 4 a 7. Né? O capítulo, então, 110, dos versos 4 a 7, de Salmos, diz: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis, ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, no caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Né? Então parece que ele está exercendo ou estabelecendo um rei que vem de uma ordem distinta. E aqui entra um ponto interessante que Josanã apontou. Isso aqui não pode ser Davi, né? Porque ele não tem a linhagem. Mas tem um outro ponto que, a meu ver, é muito interessante. Parece que a evocação de Melquisedeque é porque Melquisedeque une em si aquilo que em Israel era separado. Melquisedeque era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é rei da paz, Salém significa paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é ambas as coisas. Os reis em Israel não eram assim. Você tinha as duas casas lado a lado. Lembro de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás, né, Josanã? Da casa do rei e da casa de Deus, que estavam lado a lado, né, ali próximo ao Monte Sião. E o rei, um dos grandes problemas que nós vemos nos livros históricos da Bíblia é que o rei tinha problemas sérios com a casa de Deus, com a casa do outro rei. Né? E esses problemas são basicamente o que você vai ver nos livros históricos. Quando o Salmo aponta que a mentalidade ou o modelo de Cristo vem de Melquisedeque, ele está querendo unir essas coisas. Aquilo que é separado para o povo de Israel, em Cristo é uma coisa só. Ele é o rei, sacerdote. Ele é a ovelha, ele é o pastor, ele é o processo inteiro. E é só através dele que a gente pode cantar essas músicas certos de que é aquele que começa, é aquele que continua e é aquele que termina o trabalho em nós. E é aquele que um dia a gente vai ver voltando nas nuvens do céu. E o verso 5 faz questão de dizer que ele vai vencer. Devemos ficar do lado do vitorioso. Exatamente. Jesus é a ovelha, é o pastor, é o nosso Senhor, é o sacerdote, é o nosso rei. Nós glorificamos o nome de Jesus Cristo e rendemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A verdade de que Jesus é o Messias e que Ele em breve vai voltar está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.